Muito bem. Gente, vou compartilhar com vocês, obviamente faz parte dessa composição, né, profética desse mês de janeiro, desse ano, né? É interessante, né? Ano passado eu estava falando sobre Jesus entrando no barco com os discípulos e uma tempestade chegou. Eu não sei, para muitos, de repente não foi esse ano, mas para mim foi. Um ano bem de tempestade. Mas estou aqui, cheguei, aleluia. Então Jesus, ele chega do outro lado do barco, ele começa então a fazer aquilo que ele tem que fazer, e muitas bênçãos acontecem, né? Então eu estou entendendo que esse tempo de 2019 é um tempo de muitas coisas que vão acontecer, porque Deus já preparou para você e para mim, para a sua igreja. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso aí, sobre nós vamos avançar. A nossa mente, gente, ela segura, ela cerceia demais com tudo aquilo que a gente enxerga. Mas nós não podemos deixar que essa limitação natural do nosso ser natural segure o entendimento da proposta de Deus. Porque, veja, deixa eu te falar, a proposta de Deus independe de qualquer coisa. Independe se a muralha é baixa, média ou grande. Independe se as probabilidades são ruins, independe de qualquer coisa do ponto de vista que esteja rolando nesse mundo natural. Porque o que governa o mundo natural é o mundo do espírito. Entenda isso, o que faz rolar para cima desse mundo natural é o mundo do espírito. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que toda a mentalidade, o espírito desse mundo é para o fracasso, para a destruição, porque o inferno, ele não vai trabalhar para liberar bênção para ninguém. Mas só que nós não somos desse mundo, aleluia. Nós pertencemos a Deus, somos da família de Deus. E na proposta de Deus, olhando para mim e para você como igreja sobre a face da terra, é avançar, porque tem muita gente que precisa conhecê-lo. E nós não estamos só aqui, gente, para estar numa igreja e a gente se reunir, somos nós. Não, há um mundo morrendo, que através da tua vida e da minha, eles podem ser alcançados. Não estou falando num conteúdo de ser pregador, gente, mas o que mais fala alto é a nossa maneira de viver, o nosso estilo de viver, incentiva, brilha, faz algo no coração das pessoas que no fundo elas falam, eu queria ser assim. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então eu não posso abrir mão. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, você é mais importante do que você imagina. Mas eu não me amo. Então, rapaz, eu vou ter que injetar alguma coisa dentro de você, rapaz. Nós temos que aprender a amar a gente. Porque Deus te fez, Ele tem um propósito, você é muito importante, você tem valor. Ok, gente? Nós temos que levantar isso. Eu não sou uma peça isolada de uma pessoa que vou para o trabalho, venho para casa e vou à igreja. Eu faço parte de uma engrenagem no reino do Espírito para derrubar as trevas. A coisa mais importante são pessoas. Você tem um círculo de pessoas, é um ambiente de trabalho, de faculdade, né? De escola, de família, de amizades. E é aí mesmo que Deus te quer, para fazer de você a pessoa nessa engrenagem, de fazer avançar o reino de Deus. Eu fico feliz de fazer parte disso, desse propósito, desse plano, de fazer avançar o reino de Deus. É por isso que o inferno, ele nos odeia. E é assim que é bom. Não tenha medo do inferno, ele é inimigo derrotado. Não deixe ele te ameaçar e dizer uma opção de bobagem para você, não está valendo nada. Está valendo a proposta de Deus. Você entende quando tem uma engrenagem, se faltar uma, os negócios começam a ficar estranhos. Então esse ano, Deus vai levantar muito uma visão no teu coração da importância da tua vida. Escreve isso aí. Você é importante. Não é para ficar tirando selfie toda hora, não é isso. Não, pastor, eu gosto. A importância da tua vida é muito grande, gente. Para pensar um pouquinho nisso. Se nós não estivéssemos aqui, acabou o mundo. As pessoas não tinham esperança de mais nada. Porque Deus não vai usar árvores, cachorros, bichos para falar do Evangelho. Ele vai usar você. Nós somos a fonte de luz, que é Ele em nós, para o mundo. Então nós vamos avançar. Quando a gente olha um pouco para a nossa vida, eu só estou fazendo uma introdução para a gente entender coisas. Quando a gente olha a nossa vida,
A gente olha demais as coisas que acontecem com a gente. A gente olha demais aquilo que a gente gostaria que acontecesse, ou que eu tivesse, ou aquilo outro. A gente ainda é muito limitado numa questão humana, minha vida. Mas a gente faz parte de um corpo. E Deus sabe cuidar muito bem desse corpo. Nós temos que crescer em 2019 para ter uma visão maior, uma visão de que eu estou aqui para servir a Deus. Eu estou aqui para estar debaixo da visão dEle, porque há um propósito na minha vida. Porque esse resto aí que eu te falei, ele sempre acontece, ele sempre chega. Aí, você chegou até o dia de hoje, está até gordinho, comeu pra caramba, não foi? Não estou vendo aqui nenhum Biafra aqui no nosso meio, a igreja do Senhor toda perdida, lascada. Você não está assim. Você chegou até o dia de hoje porque Deus tem cuidado de você. Mas a gente bota o foco tanto na nossa vida, de que eu queria isso, eu queria aquilo outro, eu queria já ter conquistado isso aqui, que a gente esquece que a gente faz parte de uma engrenagem para outros. Cada vez mais, eu estava conversando com uma pastora recentemente, eu e a Deise estávamos conversando com ela, e sentamos lá de noite, depois de uma reunião, para a gente conversar. Eu estava falando para ela o quanto eu tenho, de uns anos para cá, visto isso no meu coração, uma percepção do quanto eu sou focado para fazer o que Deus me chamou para fazer. Tão determinado que eu não coloco outras coisas que são, de repente, prazerosas para mim, mas eu não tenho prazer em mais nada, a não ser cumprir esse propósito. Você entende? Então, eu fico cada vez mais animado. 2019, estou mais animado que 2018. Então, caramba, vamos embora terminar, porque as coisas passam rápidas. Então, eu estava falando para ela que eu sou bem focado, não estou distraído nesse conteúdo. É óbvio que tem situações que são humanas, a gente pede algo, mas eu entrego na mão de Deus. E Ele sempre cuida, Ele sempre traz a resposta. Mas se nós, como igreja, tivéssemos essa visão de que eu faço parte de uma engrenagem e considerasse essa parte da importância da minha vida, do meu valor no reino de Deus, levantasse mais isso do que coisas meramente minhas, pessoais, alvos e coisas pessoais, gente, a nossa vida ia andar muito bem, obrigado. A fortaleza de Deus ia ser maior em nós. Porque as coisas que a gente vive querendo conquistar da parte humana, isso aí, gente, desgasta demais, né? Estava conversando com uma pessoa, foi lá entrar na minha casa, o cracudo entrou na minha casa, levou isso, aquilo, outro, tal. Depois a pessoa estava refletindo e pensando, quer saber, ninguém morreu, estamos todo mundo vivo. E eu fui e mandei para ela assim, restituição está chegando na tua vida, que se o inferno te tomou algo, ele vai ter que devolver. Tem que entender quem nós somos. Tu acha que pode chegar assim, no corpo de Cristo, meter a mão? Ele não pode meter a mão no corpo de Cristo. Diga aleluia. Ele não pode parar um propósito que Deus tem para você. Olha a importância desse ano de nós alinharmos isso no nosso coração, entender por que eu estou vivo, por que eu tenho valor, qual a importância da minha vida no reino. E eu, ao longo desse ano, vou fazer uma série sobre o corpo de Cristo, para que a gente tenha essa visão e a gente possa balancear a nossa vida com o entendimento de corpo e com o entendimento pessoal, mas no seu devido lugar. Porque não tem nada de errado pedir algo para Deus. Pedir uma coisa de uma conquista material. Porque isso é bíblico também, porque Deus quer nos abençoar. Mas tem que equilibrar, porque senão nós vamos ficar quebrados, só naquele cantinho, olhando para mim mesmo e para as coisas que eu desejo para mim, e não tenho a visão do reino. Eu vou perder a alegria rapidinho. Alguém está entendendo isso, gente? Porque as coisas desse mundo se desgastam. Tudo isso aí vai ficar. Você imagina a força do apóstolo Paulo, porque a Deise leu esse versículo no final da mensagem dela. Quem esteve aqui, ela mandou ver. Eu queria ler contigo, você pode ir lá comigo? 1 Coríntios 15. Estou na introdução da mensagem. 1 Coríntios 15, verso 19, se a nossa esperança é em Cristo, porque nós estamos em Cristo, hein, gente? Lembra que eu estou aqui falando um pouquinho sobre a nossa identidade? A nossa identidade é em Cristo, nós estamos nele. Ok? Obviamente eu sou o seu corpo. Então ele diz assim, se a nossa esperança é em Cristo, ela se limita apenas a essa vida natural,
nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, tudo que eu depositar, olha isso que eu quero te falar, tudo que eu depositar força em relação a coisas naturais, vai te tirar a alegria, vai te tirar o prazer. Pastor, mas o que acontece é o seguinte, eu estou desse jeito, eu estou assim chateado, eu estou assim já há 1 ano, é porque lá em casa, o meu filho ainda não recebeu Jesus. Ele vai receber. Você crê que Jesus salva a tua casa? Então, mas por que eu fico nesse foco lá? Ah, meu Deus, que desespero. Eu tenho que sair disso, gente. É aí que o inferno está prendendo. Eu não posso avançar ficando preso em coisas que ainda não chegaram à solução, mas chegará. Chegarão. Há um tempo determinado para coisas acontecerem. Você crê nisso ou não? Eu creio. Então, eu estou sendo desgastado, eu não consigo avançar. Se eu olho demais para algo, eu fico preso para aquilo que eu olho. Então, por isso que eu estou te falando, vamos ter uma visão de corpo, que nós vamos avançar, e o propósito de Deus vai se cumprir, entender que olhar para o propósito dEle e colocar toda a nossa força no propósito dEle, nos anima, traz um renovo, traz uma visão, e você então consegue suportar e entender tudo que está acontecendo, que vai chegar no seu lugar. Quem está entendendo aí? Que o mundo, em termos naturais, ele está implodindo, ele está acabando. Então, se eu fico olhando as coisas desse ponto de vista, eu não vou olhar para frente, eu não posso avançar. Sempre parece que um cachorro está sempre latindo, a gente está de bicicleta ali e está olhando para ele, vai olhar para ele, vai morder seu pé. Tem que seguir adiante. Nós temos que olhar para frente. 2019 você tem que olhar para frente. Pastor, mas tem uma coisinha me incomodando, está incomodando porque você está olhando para ela. É assim que o inferno faz. Elinho, olha para mim. Vê se eu vou olhar para um bicho feio desse, cara. Quanto mais tempo eu perco pensando em algo que me desgasta, mais desgastado eu fico. Quando é que a gente vai parar? Entende como é que a gente tem que trabalhar? Está escrito na palavra dele que ele cuida de todas essas coisas. Está escrito que ele vai colocar os inimigos debaixo dos nossos pés. Ele cuida. Nós temos que acreditar nisso. Que mudanças acontecerão enquanto nós focarmos no avançar, como corpo, como importância, como um ser importante num dia que eu vivo, no ambiente em que eu estou, da minha casa, do meu trabalho, da minha escola. Você estrategicamente faz parte desse propósito. E Deus cuida de tudo. Diga aleluia. Ele cuida. Por isso que a gente avança. Mas essa estratégia aí, que eu estou te falando, natural, o inferno, ele só pode mexer aonde mexe com a gente, o lado de fora. Ele não pode mexer num propósito que já nasceu dentro do teu coração, que Deus trouxe. A sua própria vida e a minha vai cumprir um propósito. Nós estamos aqui, não estamos aqui do nada. Diga aleluia. Aprenda nesse ano, e tudo, gente, é aprendizado mesmo, mas é assim, aprenda nesse ano a confiar mais. Confia nele, e o mais, ele tem que confiar. Eu quero ler uma passagem com você, que ela é demais, todo mundo conhece, minha mensagem é simples, sempre vai ser até o final. Mas eu estava meditando um pouquinho sobre esse conteúdo, que é o mesmo que a gente vive. A gente lê na Bíblia algo e a gente acha que a gente não participa daquilo, ou aquilo não faz parte da nossa vida, porque a gente vive outro momento. Mas sempre vai ser assim. E eu quero ressaltar um detalhe. Por incrível que pareça, parece que onde Deus aponta para nós irmos, é sempre um lugar desafiador. Por que ele é desafiador? Porque no meu natural não dá para prosseguir. Na naturalidade das coisas que acontecem, elas todas se levantarão com uma placa vermelha dizendo, Elinho, não dá, stop. Então, se eu considerar todas essas coisas naturais, como é que eu vou para frente? Esse é um detalhe legal.
Se você entendeu a maneira de Deus lidar, Ele nunca vai apontar algo para mim que é tão confortável ao ponto de naturalmente eu concluir, tenho dinheiro, 2 mais 2 deu 4, perfeito, que beleza, não há problemas. Olha que caminho maravilhoso, o quê? É de Deus. A gente acha que o que é de Deus é quando não tem problemas, ou quando não enfrenta lutas. Aí gente, nós temos que entender isso, corpo de Cristo até o final. Vou avisar todos, atenção todos da terra, corpo de Cristo, até o final lutarás. Um aleluia aí ou não? Está vendo? Ninguém, amém, não devia ter vindo hoje, quinta-feira, mas tu está desanimando, logo 2019. 2019, não vou ter lutas. Onde você ouviu essa notícia? 1 Coríntios 16, pode ir lá? Um pouquinho mais à frente, se ainda estiver aberto aí. Muito legal. 1 Coríntios 16, no verso número 9, o apóstolo Paulo diz, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, aleluia! Mas há muitos adversários, tira o aleluia. Pastor, mas o que acontece é isso, né? Muitos adversários, qual é a conclusão lógica? Olhem para mim, não dá para avançar. Rapaz, os ar-condicionados resolveram fazer xixi direto, né, rapaz? Tá demais. E olha que nós trocamos o cano, hein? Ok. Volta aqui. Muitos adversários, qual é a conclusão lógica? Para pensar comigo. Não dá. Então, olha só, isso é algo que a gente vai ter que lidar todo dia. A minha mente dizendo, não dá. A lógica dizendo, não dá. Ou os neurônios dizendo assim, é impossível. Dizendo mais, nunca acontecerá. Não tem como isso dar certo. Não. Então, nós vamos ter que lidar com isso até o final. Até quando nós vamos aprender? Quem está entendendo isso nessa noite? Essa mensagem é genuína, gente, nós temos que entender que ela é uma realidade. Obviamente está escrito, vamos avançar, porque isso é voz de Deus. Se Ele disse, vamos avançar, é porque nós vamos. Mas nós temos que cooperar com isso. E para cooperar, eu tenho que quebrar a minha naturalidade. Eu tenho que desconsiderar toda a formulação da minha naturalidade, das minhas conclusões e da minha lógica. Isso vai acontecer contigo todos os dias e comigo também. A grande frustração da igreja é porque ela acaba considerando mais a naturalidade e isso frustra, rouba energia, a alegria, o prazer. A tristeza bate na porta e a gente solta, porque a gente olha e não vê nada melhorando, não tem exemplo de nada nesse mundo que possa dizer que existe esperança. Então tem uma voz dizendo, vamos avançar. A voz de Deus é, vamos avançar. Como é que a gente chega lá? Sabe, eu já parei para meditar demais sobre isso. Não é o problema em si, não é o seu e o meu, em acreditar na voz de Deus. É desconsiderar rapidinho a voz de Deus por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto. Você entendeu isso que eu falei? Eu vou repetir. O problema nosso não está em acreditar numa voz e numa direção que você tem, e eu também dele, mas está em a gente considerar a naturalidade, e isso corta a força da voz de Deus. É complicado para esse homem natural, o homem exterior, olhar para uma doença, que a doença diz assim, vai morrer, não tem jeito, e a gente considerar, claro que eu não vou morrer, porque Deus disse, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre eu fui sarado, não serei. Eu fui sarado, eu não sou um doente, mas caramba, eu estou sem força, eu estou amarelo, estou verde, eu não consigo nem respirar. Então, esse é o natural, que segura, é a lógica, é a conclusão, a despeito de algo que Deus disse, não, você tem saúde.
Agora transpõe isso para as outras coisas que nós vamos enfrentando. Quer dizer, a frustração dos anos que virão é porque no natural as coisas vão piorar. Não fica triste não, porque nós fazemos parte da engrenagem do corpo e nós vamos avançar para o propósito de Deus. Gente, entenda isso. Cumprir um propósito de Deus, Ele sabe que precisa cumprir as necessidades ao nosso redor. Para eu poder estar vivo e chegar onde eu tenho que chegar, Ele vai cuidar da minha vida e da sua. Sobrenaturalmente, Ele pega um povo e tira de uma região que não comia nada, capim, sei lá, aquelas coisas lá, beleza, e anda num deserto onde naturalmente ninguém pode se alimentar, mas sobrenaturalmente foi alimentado. Chegará um tempo que a igreja sobre a face da terra, e isso é profético, eu vou te falar, vai chegar esse tempo que ela vai precisar andar nesse sobrenatural. Quando é que será a próxima comida? Deus vai prover. Então, você já reparou como é que as coisas estão? Meu Deus, como é que vai ser? A nossa esperança, gente, não está no lado de fora. A nossa esperança verdadeira está naquilo que Ele diz, naquilo que Ele escreveu a nosso respeito. A gente pode enfrentar muitas coisas, cara, mas o que Deus tem a dizer é o que vai nos levar lá. Ele vai cuidar de você, Ele vai fazer você avançar. Aquele desgaste diário de ver algo e parece que nunca muda. Você tem que aprender, nós temos que aprender rápido a lidar com isso. Aprender, Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora um detalhe, eu fiquei pensando também, cara, se Paulo disse que aprendeu a viver, tinha dias que quando ele enfrentava umas coisas, tinha tudo isso. Oh, meu Deus, Mas ele foi aprendendo a sair dessa. Ele foi aprendendo de tal maneira a confiar, que depois ele disse assim, então aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você tem que aprender. Não tem outra maneira de nós guardarmos uma alegria, um prazer, um ser renovado, senão manter a visão de Deus bem alta. E saber lidar com aquilo que é natural. É desafiante mesmo. A proposta de Deus sempre será desafiante. Mas Ele vai cuidar de você e vai cumprir um propósito. Não é só a gente cuidar numa sobrevivência, porque a gente não está sobrevivendo. Ele não olha assim para mim, cuida de mim para terminar meus dias e depois me levar. Não, eu faço parte de um propósito, você também. E isso vai crescer cada vez mais. A igreja vai entender quem ela é. Na proposta de Deus, para poder então ver Deus fazer milagres em cima de milagre. Tinha uma proposta para o povo, era tirar de um lugar de escravidão e levar para a terra da promessa. Eles já começaram a aprender vendo que Deus fez tudo, a cuidar deles no deserto, de uma maneira tão tremenda, né? E agora eu cheguei nessas passagens que eu quero ler com você. Então, beleza, estão prontos para chegar naquilo que Deus havia determinado. Números, capítulo 13, verso 27. Moisés manda lá os espias, nós sabemos, 12 homens, para investigar a terra da qual Deus disse para eles, essa é a terra que eu dou para vocês. Preste bem atenção, gente, é muito importante isso, Deus disse. Meu Deus, eu tenho pensado demais nisso aí. Até mesmo quando Jesus diz, a gente pode juntar várias coisas, você vai ver, todas as vezes que Jesus diz algo, porque é a verdade, não tem como ser diferente. Se Ele disse que Ele veria o mundo e morreria por nós, Ele veio e morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Tudo com Deus acontece. Se o inferno nos empurrar para o outro lado, das minhas conclusões, das coisas naturais, Ele me prende. Então está escrito lá, eles foram lá e deram relatório a Moisés, olha, entramos realmente na terra, Moisés, vou te falar, hein, mana, leite e mel, é boa. E eles trouxeram do fruto dessa terra. Continuando,
verso número 28. Mas aí, veja bem, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Porque não só eles viram a terra boa, mas eles viram as adversidades. Tá certo? Então Deus tinha falado, essa terra mana leite e mel, eu tenho o melhor para vocês. Mas não estava escrito que Deus disse assim, ó, ela é um terreno vazio. Interessante, né? Mas aí eles observaram aquilo que tinha lá também. Beleza, o pessoal é poderoso, cidade fortificada, muito grande. Beleza, então Caleb, ele rapidinho falou, ei, cala a boca, maluco. Por quê? Porque eles desesperaram o povo. E aí ele disse assim, fez calar, subamos e tomemos posse da terra. É certo que nós vamos vencer. Pergunta se Caleb estava considerando aquilo que eles viram em termos de fortaleza para impedir o que Deus já tinha dito. É de vocês. Simples, né? Mas esse homem e o outro que nós sabemos, Josué, fizeram algo diferente. Eles souberam lidar com isso. De que lado da balança está a voz de Deus na tua vida? Que lado de Deus, que lado da balança está as promessas e coisas que você já sabe porque Deus já te falou? Em que condição eu estou guardando isso? Beleza? No verso 31, mas os homens que tinham ido com eles disseram, não, Caleb, não dá para atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam os israelitas um relatório, eu gostei disso aí, negativo acerca daquela terra, mas não tinha nada de negativo, era positivo, porque era a terra que Deus falou, é de vocês, e mana leite e mel. Disseram, a terra para a qual, na fome e missão de reconhecimento, ela devora aqueles que nela habitam. Ah, todos que vimos lá são de grande estatura, também a gente viu lá os gigantes, os filhos de Enaque, da qual a gente parecia gafanhoto e tal, e começou a mandar ver. Você pode reparar, gente, é toda uma consideração em cima de um fundamento natural, de impossibilidade, da mente. Ih, são 4, eu sou 1, não vai dar mesmo. Até parece que eles iam entrar sem Deus. É impressionante, né? Mas as situações da nossa vida, quando Deus manda avançar, é porque Ele já tem preparado algo para nos fortalecer e algo para nos dar vitória que não é nosso, é Ele quem fará. Você sabia que pessoas são confrontadas com desafios de ir para um lugar diferente, ou de repente ir para uma promoção, alguma coisa num trabalho, a gente pensa, eu não tenho capacidade. Quantas vezes nós estamos presos numa limitação natural, dizendo, eu não sou capaz, quem sou eu? Cara, tem que quebrar isso. Porque se Deus abre uma porta, e você sabe que Ele abriu, tem que entrar. Não, eu vou repetir, tem que entrar. Mas entra! Cai nessa água e você vai ver se você não vai boiar. Porque a gente tem certeza. Foi Ele quem disse. O que nos paralisa, a gente nos prende, é isso aí, ó. Caramba, 10 contra 2, hein? Isso aí dá também algumas coisas para a gente entender na estatística. Parece que a maior parte do povo é incrédula, né? Mas não, a gente tem que viver de tal maneira a não fazer parte da estatística dos incrédulos, diga aleluia. Não posso fazer parte. Então eu quero te falar isso porque é assim mesmo. Olha só, vamos lá. Ah, não, tem que ler números, não terminei ainda, vamos embora. Vamos embora, então vamos lá. Então voltando aqui. Aí beleza, Josué e Caleb, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as vestes. Aí que eles ficaram nervosos mesmo. E disseram a toda a comunidade, a terra que a gente percorreu em missão e reconhecimento é excelente. Olha o verso 8, se o Senhor se agradar de nós, olha como é que ele coloca, ele não considerou ele chegando lá e fazendo a diferença, ele considerou Deus fazendo a diferença. Ele quem? Deus. Nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e dará a terra que Ele te prometeu que ia dar. Simples, né?
Olha o verso número 9. Somente não sejam rebeldes, não tenham medo desse povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles já era, o Senhor está conosco, não tenham medo. É assim que a gente anda com Deus. É assim que em 2019 nós vamos ver o propósito de Deus se cumprindo na nossa vida. Não pense que é uma bandeja na nossa frente que o nosso neurônio vai dizer assim, tá legal, entendi, beleza, 2 mais 2 deu 4, é de Deus. Não funciona assim, nunca funcionou. Nunca funcionou. É por isso que tem esse envolvimento que a gente chama fé. A gente tem certeza, fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não, desconsiderando todo o natural, para acreditar tão somente no que Deus disse. Entende, igreja? Então, o tempo de avançar chegou mesmo. Estou falando mensagens proféticas de situações pessoais de cada um de nós. São coisas que você está vivendo, você está entendendo que o Espírito Santo trabalha com cada um de nós diferente, porque ele tem um propósito. Mas vai encaixando essa mensagem no teu coração. E eu quero te falar isso, mas que sinais mostram, pastor, que a gente vai avançar? Não é não? O que o pessoal fala aí? Os sinais de melhora financeira, será? Não sei. Sinais de salário estão melhorando, oferta de emprego, fome, miséria. Então, cara, no mundo só está piorando as coisas. Tudo piora. Mas eu não posso considerar isso. É simples o que eu quero te dizer, mas é o seguinte, são os sinais das promessas de Deus. E Deus diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, então está valendo. Porque ele podia ter parado aí, crê no Senhor Jesus e será salvo você. Eu acredito, eu vi isso na minha família acontecendo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas a turma está pior. Até parece que a gente vai dar jeito, né? Até parece quando a gente olhar assim, rapaz, não é que ele está bonzinho hoje? Não falou um palavrão? Não me mandou tomar aquele banho lá no sul, nem no norte. Realmente, eu estou sentindo que Jesus está trabalhando. Aleluia! Aí, gente, o que Deus está para fazer independe da gente. Ele só pediu que nós creiamos. Obviamente tem um passo nisso. Não tem como. Então, eu só vou te falar isso aqui, que para mim eu tomei posse. Não há nada mais concreto, verdadeiro e fiel do que a promessa de Deus. Se existe alguma coisa que é verdadeiro, fiel, estabelecido, concreto, absoluto, jamais mudará, é Ele mesmo com a sua palavra empenhada. A palavra, Isaías 55, a gente pode ver isso? No verso número 11. Isaías 55, 11. Veja, gente, é bom a gente agarrar isso, né? Está lá escrito assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Olha só um detalhe simples, já saiu da boca dele. Está escrito, saiu da boca dele, tá? Beleza, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu a designei. Uhul! Está animado com o quê? Não tem nada aí para você ficar animado. Não estou nem aí, eu estou animado com a palavra que diz que é. Então e vou ficar com ela. Você não tem nada, cara, você não tem nada, estou te falando, você não tem nada, não confia no nada que está do lado de fora, no natural, não temos nada. Que sinais, pastor? Não tem nenhum que vai te dar segurança. Não tem nenhum que vai te dizer assim, não, tua saúde está perfeita. Não tem nenhum que vai te trazer uma esperança, que vai dizer aquela alegria, aquela paz. Não tem nenhum. A não ser as promessas dele. A sua palavra, o que ele empenhou. Cada vez mais eu tenho aprendido, porque a nossa jornada é sempre aprender, não é verdade? A confiar em Deus. A entender que se Ele aponta para mim uma direção, eu vou nela. Muitos anos atrás eu tive essa oportunidade de poder, eu já contei isso para vocês, de morar fora com a minha família.
Mas em algo que eu já sabia, cozinhando ao longo do tempo, até eu tenho esse meu jeito, Deus sabe, beleza, então foi enchendo o pote até eu entender. Pô, caramba, o pote já encheu, Deus já me falou tudo, então tem que meter o pé na jaca e ir embora. E fui, sem poder ficar lá o tempo que eu tinha, que eu não tinha recurso para tudo isso, mas Deus falou, vai. Se Ele falou, vai, Ele vai me sustentar. E realmente eu vi isso. Provisões acima da minha capacidade de imaginar, de cuidado em relação a tudo. Em relação a eu ficar, por exemplo, 2 anos lá, né, onde eu fiquei, e todos nós temos saúde ao longo daqueles 2 anos. O cuidado, a proteção de Deus. As mais variadas formas de ser abençoados, não só no físico, através do alimento, de tantas coisas, mas foi um negócio assim fantástico. E quando estava acabando aquele dinheiro, justamente lá, para a gente poder continuar, né, o meu aluguel da minha casa, tudo que eu precisava fazer, aí eu recebi um telefonema maravilhoso de uma coisa que eu jamais esperaria. Está vendo? Jamais esperaria. Ó. Esse lado natural, jamais esperaria. Mas Deus promoveu algo tão sobrenatural, que então foi por causa daquele dia em diante, eu entendi que quando Ele fala assim, vai, é porque Ele tem tudo preparado. E aquilo então me sustentou até o final da minha jornada. E eu não fiquei lá igual mendigo, não. Morei muito bem, obrigado, nada me faltou. Você vê como é que Deus está envolvido nessa questão de ampla suficiência. Ele não larga a gente numa missão. Aleluia! Né? Os militares aí entendem, Ele não larga a gente na missão. Ele cuida. São direções, são momentos da nossa vida, situações, Ele sempre vai cuidar. Agora, se eu for considerar ponto por ponto, do ponto de vista natural, jamais eu iria. Para começar, Deus foi quebrando tantas barreiras, né? São um mar vermelho na minha vida da Deise que Deus foi abrindo para que um dia eu pudesse estar para lá. Naquela época, quem era nascido de governador Valadares, mas não entrava nem a pau nos Estados Unidos. Não é não? De onde? O quê? Deporta. Pum. Ninguém conseguia visto. Minha família inteira de Minas não conseguia. E olha que eles conheciam gente alta. E ficaram admirados como eu consegui. Como eu consegui? Eu não consegui nada. O meu Senhor, pum, meteu o carimbo lá. E aí vai. Aí eu vou contando várias para você que você vai ficar de queixo caído. E eu também fiquei. Mas é aquele lance de você entender o que eu estou considerando. O que a gente tem que considerar? A direção de Deus. A voz dEle, que manda avançar. Nós temos que avançar. A igreja não pode parar. Em termos de propósito. Coletivo e seu, pessoal. Gente, não é tempo, eu vou terminar dizendo isso, não é tempo da gente se agitar e tentar dar um jeito na nossa vida. Pode parar, sai. Não vai dar certo. É tempo de ver milagres acontecer. É só isso. Ouve de Deus, Ele vai te falar alguma coisa, de repente é semear algo, né, um posicionamento mais aqui e tal, que Ele faz o resto. Alguém está entendendo? Não é tempo de falar assim, meu Deus, eu tenho que sair dessa cidade, porque ela é doida. Ai, meu Deus, eu vou para tal lugar. Ah, é de Deus. É de Deus o quê? Tu já ouviu mesmo? E se Ele estiver aqui? Não, Deus não me quer aqui, não. Não, se Deus não quiser ninguém nessa cidade, essa cidade já era. Porque ela está viva por causa da igreja. Não é tempo de tomar decisões assim. Não dá mais, gente, para confiar no nosso cérebro. Há muito tempo. No que eu acho, que eu penso, eu vou fazer. Mas calada! Eu vou fazer. Como é que eu vou fazer? Essa não é a igreja que vence. Essa não é a igreja que vê provisão e avança. Essa é uma igreja que vai ficar num canto aí perdida e quebrada. Quem está entendendo? É muito importante nos dias de hoje você saber se você está no centro da vontade de Deus para a tua vida. E isso inclui até a localidade onde você mora e igreja onde você está. Guarda isso que eu estou te falando. Então eu não posso pegar a minha vida, achar que eu sou um isolado e partir para um lugar que eu desejo, porque eu acredito que lá eu vou viver melhor. É muita humanidade. Eu estou fora da engrenagem. Eu sou uma célula fora do corpo. Aí eu estou aonde o inferno quer. Ele vai me abraçar. Porque se você está no corpo, debaixo da engrenagem, da voz do Espírito Santo, você está protegido.
guardado. Quem está entendendo isso aí? Não tem como. É a coisa mais concreta. Diga aleluia. Então, estou terminando, aguenta aí. As impossibilidades, não, 2 Coríntios, vamos ler os versículos. Veja que coisa maravilhosa. 2 Coríntios 1, verso 20, está escrito lá assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, o que tem? Tem o selo dele do sim. Bom. Perfeitamente. Mais uma, Lucas 1,37, o anjo chega para Maria e fala: Maria, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Diga aleluia. Pronto. Por que o anjo tem que falar isso? Porque também fez algo em relação a Maria que a mente dela ficou: meu Deus, mas como é que eu vou ganhar uma criança se eu não somebody love aí com alguém? A mente natural não concebe isso, concebe? De forma alguma, porque Deus eu estou falando para você, Deus ele faz coisas, ele só faz dessa maneira, da maneira dele. Ele não faz nada na combinação do natural, é demais. Então ele falou: não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Diga aleluia. Beleza, ainda peguei mais umas, Hebreus 10, 23, lá guardemos firme a declaração da esperança da fé, obviamente sem vacilar, vamos embora, sem vacilar, vamos continuar declarando aquilo que nós cremos, não é mesmo? Pois quem fez a promessa é o quê? Obviamente para cumprir. Ele fez uma promessa para não cumprir? Ele é fiel porque ele cumpre aquilo que ele disse. Simples desse jeito. Tanto é verdade que em Números 13:1 está escrito: disse o Senhor a Moisés, antes de tudo aquilo que a gente viu, estava assim, Moisés falou assim para ele: envia homens para espiar a terra de Canaã, que eu darei aos filhos. Pronto, já está envolvido a voz dele, a direção dele e o desejo dele e aquilo que já está estabelecido. Não adianta, Senhor, deixa eu ir falar contigo, eu tenho aqui uns pensamentos, umas ideias. Olha aí, considera aquilo que eu acho, que eu penso. Não adianta. Ele já tem tudo para você e para mim. Tudo. E eu tenho descoberto, quanto mais a gente abraça o que Ele tem para nós, mais a gente é abençoado. Em todas as áreas. Está tudo pronto. Na mente de Deus, vou terminar, na próxima quinta eu vou continuar. Na mente de Deus, pelas suas promessas, o homem tem que avançar, progredir e prosperar. Porque Deus não faz plano para fracasso. Jamais fez. Quando ele falou: eu vou dar o meu próprio filho, ou seja, eu vou morrer no lugar dele, é para vitória, aleluia. Bolou plano, é de Deus, o plano é de Deus. O plano é de Deus, vai dar certo. Agora fica pensando, ele te resgatou e eu também, para dar errado? Para fracassarmos nesse mundo? E é claro que não. Mas por que então, pastor, eu sou de Jesus e a minha vida é um fracasso? Porque eu tenho feito o meu plano. Na prática é isso, me faz chorar. Na prática, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu acho, eu vou, e não quero nem saber, eu arrebento a porta. Não dá certo. Deus não fez planos para fracasso na tua vida. Guarda isso. Na mente de Deus é sempre assim. Crescimento, progresso. Crescimento, progresso. Só para esmurrar esse mundo natural controlado pelas trevas que faz o contrário, ladeira abaixo, fracasso, derrota, miséria, destruição, prejuízo. Estou fora. Eu sempre faço uma declaração de Romanos capítulo 8, verso 1 e o 2 que diz lá: já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida te libertou da lei da morte e do pecado. E aí eu acrescento, e suas consequências: fracasso, derrota, miséria, falência, prejuízo.
Não fazem parte da minha vida. Como é que você pode dizer isso? Nós podemos dizer isso porque nós estamos debaixo do plano dele, e o plano dele não é de fracasso. Diga aleluia. Então, quando Deus já tinha olhado aquela terra para levar o seu povo, é porque a paixão dele era muito grande. Falou, cara, eu vou dar o melhor para vocês, vocês são o meu povo. Mas a gente tem que aprender, o que eu estou ensinando aqui para vocês, a gente vai continuar falando quinta-feira, é como a gente caminhar nisso aí, gente. Não permitindo que as coisas naturais cortem a voz de Deus. Que os desafios que nós enfrentamos sejam ao ponto de tirar de mim toda uma confiança depositada no que Deus tem a dizer. Não é o fim dos teus dias, pelo contrário. Você não vai morrer amanhã. Você tem coisas para fazer, você faz parte de uma engrenagem. Eu estava conversando, vou terminar dizendo isso, né? Estou terminando já 10, 15 minutos. Eu estava conversando com um pastor, ele estava conversando comigo, que eu falei, cara, eu concordo contigo. Você sabe que determinados fundamentos e verdades de Deus são tão absolutos que muitas vezes nós fazemos um combate entre vida e morte com eles. Eu já fiz vários. Eu sei bem o que eu estou falando. Ele estava falando, por falta de fundamentação, muita gente está indo mais cedo porque o inferno está botando uma doença e está matando as pessoas. E a gente está acreditando que Deus está levando. Então, por que você não considerou o outro lado? Será que o meu fundamento é tão forte, o entendimento para eu fazer um bom combate e entender que Ele me deu saúde? Ele não vai tirar de mim. Então vou completar uma carreira. E ele estava falando para mim em relação a outros homens de Deus e tal, porque o cara não está fundamentado. Se a gente não se fundamentar no que Deus tem a dizer, a gente vai abrir mão rapidinho, porque o inferno está chegando, cara, de foice, espada, e vem lutando no escuro. Para acabar com as pessoas, tirar a alegria, o prazer de famílias, de tudo, e a gente vai aceitar. Vai chegar assim na nossa casa, aí vou roubar, vou acabar com isso, não vai mesmo. Está escrito lá que nós não criamos filhos para destruição, diga aleluia. Não vai ser destruído. O inferno não vence essa parada. Porque Deus vai dar vitória para aqueles que confiam nele. Eu não posso mudar, mas Ele muda. Se Ele chegar, essa pessoa muda. Diga aleluia. Você tem que ficar irado, rapaz. Não entrega. Ele está amassando a gente, eu estou entregando. Está amassando na trombada e a gente está chorando. E não é mais tempo de chorar, é de se levantar e declarar a verdade. Não pode passar por cima do corpo de Cristo. Não pode passar por cima do corpo de Cristo. Não pode parar o propósito de Deus na nossa vida. Está disposto a lutar? Então as promessas, a palavra dele tem que estar em alta na tua vida, no teu coração. Para de considerar aquilo que te choca, aquilo que te perturba. Dá declarações para ela. Às vezes o inferno, cara, vai usando pessoas e situações para falar. Manda o demônio calar a boca, sem que ele saiba. E você vai ver se a boca dele não vai ficar costurada. E nem mandei pro sapo lá para dar ajuda lá. Vai experimentar, eu já experimentei várias, cara. Experimenta. Só que a gente não tem essa percepção que eu estou sendo empurrado, cara, e massacrado num canto assim, fazendo de mim o que ele acha, o que ele pensa. Não pode. É por isso que a força da nossa decisão, em cima daquilo que Deus diz, e as declarações dele, e a gente se posicionar, faz toda a diferença. Para a gente avançar. Vamos embora continuar falando sobre isso, né? Vamos ficar de pé?